A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Atos. Ontem, falamos quando os sacerdotes mandaram prender João e Pedro e começaram uma investigação, perguntar a eles por que aquele homem foi feito um milagre. E ali, imediatamente, eles começou a falar da grandeza de Jesus. E quando eles mesmos mataram, mas o próprio Jesus ressuscitou. Porque Pedro, João eram homens ousados. Os apóstolos não tinham medo, falavam da palavra. Isso é um ensinamento para mim e para você. Hoje vamos falar quando os homens, sem ter o que fazer, tiveram que soltar eles. Porque Jesus honra, Jesus protege, Jesus dá livramento e capacita. O tema hoje é: se permita. Deus lhe enche do seu espírito. Ele nos enche do espírito dele quando a gente não é covarde, quando a gente renuncia o mal, o pecado e faz a vontade dele. E foi exatamente o que esses apóstolos fizeram e nos ensinam hoje. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Atos 4, a partir do 15. Vai até o 31. Todavia, vou começar do 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Não tinha como falar nada. O homem estava ali, era coxo de nascença e agora era curado. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si. Quer dizer, pediram para eles aguardar, digamos, numa antessala, e foram conversar entre eles. O que ia fazer com Pedro? O que ia fazer com João? Afinal de contas, o milagre estava ali. Não adianta falar mal de mim e de você, porque pregar o evangelho. Não adianta criticar, porque se realmente a gente estiver na direção do Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai nos capacitar. E esses homens queriam, porque queria prejudicar João e Pedro, mas não tinha como. O Senhor não permite, Ele é grande. Dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Quer dizer, foi feito um sinal. A inveja era tão grande que eles não diziam um milagre. E não podemos negar. Porque o que o Senhor faz está feito. Ninguém pode omitir, nem enganar, nem negar milagre de Jesus. Portanto, continue fazendo a vontade do Senhor, porque Jesus vai te justificar. Jesus vai te honrar onde você chegar. Porque se você anda com a verdade, como andava Pedro, João, o Senhor honrou e vai honrar também a nós. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Quer dizer, eles iam ameaçar Pedro e João para que não falasse mais naquele nome. Não tinha como. Ninguém que conhece Jesus para de falar dele. Quem realmente nasceu de novo, permitiu-se ser salvo por Jesus, não volta atrás. Chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha que absurdo. Chamaram eles para dizer: vocês não vão falar, não vão ensinar no nome de Jesus. Quem tem comunhão com Jesus, quem tem experiência com Jesus, não se leva por qualquer tipo de conversa, nem de falácia, não. Quem realmente teve um encontro e é salvo por Jesus, ele honra o nome de Jesus aonde ele chegar. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvimos antes a voz do que a Deus. Olha que coisa linda. Eles disseram: como é que pode? A gente vai ouvir a vocês ou a Deus? Claro que era a Deus. O ser humano é limitado, é mortal, mas Jesus não. Vocês podem ouvir um barulhinho, é uma pastilha de hortelã bem pesada, que minha garganta não está legal. Eu tenho que usar uma pastilha para não ficar tossindo. Mas eles ainda o ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-lhe ir por causa do povo,
porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja que eles não podiam deixar Pedro e João presos. Só ameaçaram. Aqui diz que eles não podiam castigar, porque o povo dava glória a Deus. Só se dá glória a Deus quem conhece, quem vê. E aquele povo viram o milagre, que era grande e poderoso. Então eles não puderam fazer nada. Se você realmente está na orientação do Senhor, na direção dele, todos te respeitam. Pode até não gostar, pode até criticar, mas sabe que você está na direção do Senhor. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre de saúde. Quer dizer, tinha mais de 40 anos aquele homem que foi curado, que deixou de ser aleijado. Então ele poderia falar por ele mesmo. E ele não ia mentir uma coisa que estava ali real. Soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que ele dissera os principais dos sacerdotes e anciões. Quando eles foram soltos, eles voltaram para os seus. Contaram tudo o que aconteceu. Sabe o que é isso? Uma experiência que tiveram ali. Foram chamados, mas não puderam prender eles. Não puderam bater neles porque entenderam que não tinha mentira ali. Então, cada situação que acontece na minha e na tua vida é uma experiência nova. Cada situação que acontece conosco é para a gente aumentar a nossa fé e amadurecer espiritualmente. Não é para se desesperar nem regredir. Eles foram, teve o interrogamento, interrogaram eles, se defenderam, falaram a verdade, pregaram de Jesus, não perderam o momento, a oportunidade e estavam ali de volta. A Bíblia diz que ele dá honra a quem tem honra. Se você honrar Jesus, ele também te honra. Que disseste? Ouvindo isto, eles unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Ali, depois que eles voltaram para os seus e que contaram tudo que aconteceu com aquele sacerdote, agora começaram a orar. E é interessante que eles dizem assim: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Isso é uma orientação para nos ensinar a orar. Está com uma situação difícil, Deus, tu é Deus do impossível. Está aqui. O Senhor pode todas as coisas. Foi o que Pedro e João disse com aquele povo, a família orando. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, os povos pensaram coisas vãs. Eles, além de orar, estavam lembrando do Antigo Testamento, da história de Davi, do relacionamento de Davi com o Senhor. Eu e você tem que estar na palavra. Eu e você tem que orar o que está dentro da palavra. Mas para isso precisamos ter intimidade com a palavra, conhecer. E Pedro, João e os seus conheciam. Às vezes está na igreja há anos e só tem conhecimento do Salmo 23 ou 91. Não pode. Quando vêm as lutas, a adversidade, como é que vai vencer? E que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentes, os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contando tudo o que aconteceu naquela época, no Antigo Testamento. Se levantou pessoas contra ti, Senhor, mas aqui eles falavam da grandeza e do poder de Deus. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Veja que eles também estavam contando a Jesus, quando Pilatos, junto com aquele povo, interrogaram Jesus. Toda aquela situação. Isso aqui é um ensinamento para orar. Lembre-se do tema? Se permita, Deus lhe encher de seu espírito, e ele estava assim, ali orando. Agradecendo, claro, tudo que tinha acontecido depois da cura do coxo, depois daquela situação com os magistrados, mas falando ao Senhor da grandeza dele. Para fazer tudo que na tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que havia de fazer. Isso na oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, esconde os teus servos que falam com toda a ousadia a tua palavra. Uma coisa linda.
Ele estava dizendo, olha Jesus, olha para as ameaças que a gente está passando, mas esconda os teus servos que estão pregando a tua palavra. Aquele negócio, vai trabalhar assim, eu me cobre com o teu sangue. Quantas vezes eu ia trabalhar de manhãzinha, eu dizia, Senhor, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 amanhã à direita e nada me atingirá. Senhor, que o Senhor envie anjo ao meu respeito para me guardar e me livrar de todo mal. Porque estava no Salmo 91 e Deus me dava testemunho, livramentos gloriosos. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles orando, pedindo para o Senhor dar livramento, enquanto eles estendiam a mão para curar, para fazer sinais, pelo nome do teu Filho Jesus. Isso é intimidade, isso é saber orar, isso é ter experiência com Jesus. Para terminar o 31, que tem tudo a ver com o tema que eu botei. Se permita, Deus lhe enche do seu espírito, foi o tema. Veja o que diz o verso 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando eles oraram, foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles falavam a palavra de Deus. Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O segredo é orar, o segredo é clamar, o segredo é falar quando está na palavra. O segredo é não fugir quando alguém nos perseguir, como esses homens perseguiram Pedro e João, mas tiveram que soltar, porque não tinha mentira ali. Então se permita ser cheio do Espírito Santo. Quando você ora, quando você busca, quando você obedece, o Senhor te enche. Amanhã continuaremos esse livro abençoado de Atos. A paz do Senhor.